Olá pessoal, então hoje continuando eu tenho mais um vídeo para falar sobre o Gastão Moutinho. Eu falei brevemente naquele primeiro vídeo. Eu comecei lá em 1988 e nesse ano de 88 eu estava no pré. Eu lembro do primeiro dia, né? Eu cheguei na escola, uma vizinha minha me levou lá, né, de carona com a filha dela que já estava também acho que na primeira série na época, eu não sei, ou fazia o prezinho, alguma coisa assim, ou estudava em outra escola, eu não lembro exatamente, mas eu sei que eu fui de carona com essa vizinha e ela me deixou na escola lá, eu subi a rampa, eu não conhecia nada, eu não sabia nem ler, nem escrever. Aí me deixou lá e falou assim, eu comecei a chorar, eu não sabia onde eu estava, não sabia ler, um monte de gente estranha, a reação que eu tive natural no meu primeiro dia de Gastão Moutinho foi chorar. Mas eu já sabia mais ou menos algumas coisas, assim. Aí conversei com as tias, falei meu primeiro nome, eu não sabia nem os outros nomes. Elas me levaram lá pro prédio do prezinho, aí eu conheci minha turma, conheci a professora Amélia Leonardo e os coleguinhas lá da época, né, e tal. Esse foi o primeiro dia. Aí depois eu acho que eu aprontava muita bagunça também, era muito bagunceiro, era muito hiperativo, né, essas coisas. O prezinho eu tenho boas lembranças, assim, teve uma festa de São João lá que durou o dia inteiro, assim, e a gente naquela época quando fazia essas festas de São João de escola tinha que levar um doce, salgado, não podia, não era gratuito, assim, a escola não dava muita coisa, só a merenda lá, né, na hora ajudava, dava um suco, dava a merenda do dia, mas a gente, os pais levavam, colaboravam numa boa, assim, e a festa durava, ficava aquelas músicas de pular fogueira, os menininhos com traje, isso foi no meio daquele ano. Mas teve um outro fato também em 88 que eu lembro que eu não esqueço até hoje. A história do. Eu peguei um. Tinha um passarinho morto atrás da minha sala lá, né? Numa árvore que até hoje tá lá. E eu vi esse passarinho, a gente ficava antes, né, assim, de entrar na aula, a gente ficava brincando ali perto da árvore. E ele estava morto, a gente via e deixava ele ali, né? Não mexia, né? E nenhuma tia, as serventes, né? Tia, modo de dizer carinhoso, mas as serventes foram lá e recolher, e para recolher assim nenhuma apareceu. Aí eu fiquei cismado e coisa e tal. No dia seguinte, foi no dia seguinte, eu peguei um pote de margarina da minha casa e levei na mochila. E fui lá e fui atrás do passarinho. Ele tava lá, acredite se quiser. Aí peguei ele, pus ele no pote e achei que eu ia trazer ele para minha casa, cuidar dele e ele ia voltar a viver. A inocência de uma criança, né? Aí quando eu falei isso para um colega na minha sala, eu acho que o nome dele era até Eduardo. Ele olhou para mim com o olho arregalado, eu mostrei, né, para ele o passarinho. Ele pegou e falou para a professora na mesma hora. A professora Amélia Leonardo meio que não acreditou na história. Ele foi ver minha mochila e viu. Acho que ela mandou até bilhete para minha mãe jogar um passarinho no lixo. Eu chorei, foi uma polêmica. Mas foi uma história assim, apesar de ser mórbida, foi baseada na inocência. Eu achava que ia fazer isso, né? De ressuscitar um passarinho. Olha o nível da minha inocência. Querer achar que eu ia fazer isso. Eu contei isso no Orkut, numa comunidade. E depois, naquele ano, eu tirei a primeira foto com a turma ainda, naquele ano, em outubro. Foi em 88, no dia 5 de outubro, o dia que foi promulgada a Constituição. Isso eu sei porque eu tenho a foto e tá lá. 5 de outubro, não sei se foi a data da revelação ou a data em que a foto foi tirada. Foi um ano muito bom e no fim daquele ano de 1988, né, apesar de ser o prézinho, assim, muita gente já não tem nem lembrança, tinha uma festa de formatura, era costume da escola fazer aquelas festinhas bem básicas de formatura lá no pátio mesmo. E aí os alunos iam à vontade, pelo menos a gente pôde ir à vontade assim de shorts, né? Roupa típica já da época do verão, assim, bem à vontade, bem descontraído, sem muita pompa, assim, era uma coisa de ocasião, depois era Natal, Ano Novo, aquela época o Brasil estava vivendo um certo otimismo no ar. E eu lembro que o Gastão era uma escola totalmente aberta, sem grades, portões, alambrados.
Era uma escola muito gostosa de se viver, assim, né? De usar o espaço público, né? Aí eu vou aproveitar ainda falar de 1989. 1989 eu não lembro de muita coisa, mas eu tinha problema de trocar o L pelo R. Hoje eu consigo falar, né? Mas naquela época eu tinha esse problema. Eu fui acabar fazendo fonoaudióloga naquele ano, por indicação da escola, lá numa clínica, um posto de saúde lá na rua Conselheiro Saraiva, em Santana. Aí no começo é criança, muito ativa, quer fazer bagunça, não leva nada a sério. Eu levava muita bronca dessa fonoaudióloga, ela se chama Carmen, ela é loira, não sei se ainda trabalha na área. Muitos anos que eu não a vejo. Cheguei a ter um bom contato assim na época com ela, minha mãe fez amizade, coisa e tal, mas a gente se afasta. E depois, em razão dessa fonoaudióloga, eu teria que usar aparelho odontológico também para corrigir os dentes. Mas foi uma época assim, que eu lembro até com saudade. Ela era muito gente boa, a Carmen, tinha muita paciência comigo. Dava uns gritos, mas incentivava no fim, né? Não levava pelo lado pessoal, assim, não desanimava. Ela batalhava o paciente, sabe? Isso era uma coisa louvável nela. Bom, tava em 89 a primeira série no Gastão. Eu comecei na primeira série C, com a professora Elizabeth. A Elizabeth era uma pessoa boa, mas não se dava não fazia amizade com o aluno facilmente. Então, comigo ela não fez amizades. E depois a Elizabeth, ela virou coordenadora da sala de leitura naqueles anos. Por muito tempo ela coordenou a sala de leitura, trabalhou na direção da escola. Quem conheceu a Elizabeth, ela usava um óculos, tinha um cabelo meio cacheado, morena, assim, relativamente morena. Ela tinha um filho que ela levava às vezes na sala de aula. E então, assim, ela viu que eu tinha muita dificuldade, coisa e tal. Teve um meio do ano ali que teve uma certa mudança. Meio do ano eu não sei que época foi, mas teve um momento ali no primeiro ano, em 1989, que as salas meio que readequaram as turmas. Lá eu acabei sendo mudado para a primeira série E com a professora Dulce. Eu não esqueço da Dulce. A Dulce tinha um cabelo curto, era branca, assim, né? Eu lembro mais ou menos dela. Também tinha um filho. E a Dulce também gostava de levar o filho na escola, os meninos gostavam de puxar. A Dulce já era mais boazinha, amiga, mas eu acho que eu fiquei pouco tempo com ela. Ela me deu um impulso para poder ler, assim, né? Eu demorei um pouquinho para aprender a ler no Gastão. E aí, eu não lembro de muita coisa em 89, honestamente. Foi um ano que foi muito. Passou assim, muito tumultuado, de certa maneira, eu acho. Por conta desse negócio de fono, eu tendo dificuldade de ler. Eu não consigo ter lembranças. Eu lembro que foi o ano que o Muro de Berlim caiu, mas até aí lembro disso vagamente, né? Só fui entender isso anos depois, quando estudei história, e olha lá, né? Bom, aí vamos para 1990, encerrando essa primeira parte dessa trilogia, né, da lembrança do ensino fundamental. Em 1990 eu estava na segunda série H, com a professora Mirtes. Eu lembro bem dela, e ela dava todas as disciplinas. Tinha educação moral e cívica, tinha matemática, português e história. História eu não sei, assim, bem basiquinha. Eu lembro que tinha uma página no livro de história que falava assim: Padre José de Anchieta fundou São Paulo. Aí tinha um desenho do Padre José de Anchieta desenhando na praia e uns 4 parágrafos. Isso era uma aula de história, acredite se quiser, né? Segunda série, escola pública. Mas quem sou eu para desmerecer, né? Hoje você entra na internet, uma criança de 8 anos, 9 anos entra na internet ou vê um vídeo no YouTube como esse que eu tô fazendo, faz um trabalho, ela aprende muito mais. Mas naquela época, né, pegando os livros, o ensino já estava propositadamente ruim, talvez, não sei, né, principalmente o público, mas foi uma professora muito boa. Eu cheguei a pegar a minha primeira recuperação e não fui, acredite se quiser. E naquela época ainda era nota. Quando eu voltei das férias, né, que eu não tinha ido na recuperação de férias, que ia prejudicar minhas férias, ela me deu uma. A Mirtes me deu uma bronca na sala, assim. Eu nunca esqueci. E, eu chorei naquele dia, assim, vagamente, né? Fiquei angustiado, assim, na sala, em frente aos colegas. Mas ela tinha um bom coração. Eu lembro de uma coisa
assim, que marcou. Ela machucou o pé, acho que ela quebrou o pé. Ela veio trabalhar com. Tirou uma licença, andou mancando um tempo, aí tirou uma licença, teve que enfaixar o pé, ficou 3 semanas afastada, entrou uma professora no lugar dela. Ela dava uns gritos assim, já era muito disciplinadora, dava até medo, às vezes, da professora Mirtz. Mas eu gostava dela. Depois eu não tive mais notícias. Eu ainda vi ela alguns anos depois que eu saí do Gastão, mas assim, não tive mais notícias. Era uma professora muito gente boa. Assim, todas elas são boas pessoas. No próximo vídeo eu vou falar de 1991, 1992, 1993, né? Espero tentar puxar alguma coisa aqui no meu arquivo cerebral. Valeu, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Assistam outros vídeos. Pode comentar, pode dar ideia. Estou aqui para isso. Muito obrigado. Valeu.